Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo, você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Setor de suco de laranja comemora avanço da reforma tributária do comércio exterior na Câmara dos Deputados. Projeção para a inflação de 2023 aumenta em 6%. Balança comercial registra superávit de quase 11 bilhões de dólares em março. Ministério da Agricultura proíbe o armazenamento, comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa em 6 estados e no Distrito Federal. Vamos mostrar também que o BNDES aprova um financiamento de 907 milhões de reais para 4 parques eólicos no Nordeste do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A primeira notícia de hoje vem de Brasília, porque lá na Câmara dos Deputados houve a aprovação da chamada Reforma Tributária do Comércio Exterior. O texto altera regras dos preços de transferências, que é usado por 2 empresas de um mesmo grupo, mas que estão em países diferentes. A medida provisória adequa as normas brasileiras aos países da OCDE. Vamos dar uma olhada. O projeto ainda vai precisar passar por outras etapas, até virar lei. Mas associações do agronegócio comemoram os avanços da medida provisória e como ela deverá impactar as exportações agrícolas. Regras claras, e isso é fundamental para que o Brasil participe do comércio internacional. Muitas vezes, quando você não tem uma norma bem estabelecida, há um subfaturamento. Se apresenta um preço menor do que é efetivamente o transacionado. E há o desvio de outro lado também, um preço superestimado por alguma razão comercial ou de buscar alguma vantagem tributária. Dar transparência, isso nos qualificará. Essa medida 1152 foi construída ao longo de um longo debate entre o setor produtivo e a Receita. Acho que chegou a um bom termo. Nós propusemos emendas dentro do espírito de fortalecer a competitividade e a presença do Brasil no mercado internacional e essas emendas podem aprimorar a matéria. Um exemplo do setor do agro impactado pela regra está a cadeia de suco de laranja. Atualmente, as empresas brasileiras lideram o mercado internacional com 75% de participação. Essa medida provisória, ela também traz segurança para o contribuinte, porque o cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica é feito com base na realidade de mercado e existem diversos mecanismos para garantir isso. Dessa forma, se evita tanto a evasão de recursos, o que é péssimo para o Estado, assim como também se evita uma tributação equivocada para os contribuintes. Dessa maneira, todos ganham, tanto Estado quanto contribuinte. Recuperado de uma pneumonia bacteriana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda-feira, após uma semana de agenda reduzida no Palácio da Alvorada. Logo cedo, ele participou de uma reunião com os ministérios das áreas produtivas e institucional para tratar de ações do governo realizadas nos primeiros 100 dias da nova gestão e já pensar no que pode ser anunciado para os próximos meses. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente. Na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que é que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que é que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários. E nós, então, temos muitas obras paralisadas que agora muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias. Gente, olha essa situação. Ela não pode se tornar comum.
Mais de 30 carretas atolaram no fim de semana numa das rodovias de Mato Grosso mais usadas pelo agronegócio. A gente está falando da MT-170. Os caminhoneiros, inclusive, reclamam que a pista está intransitável há muito tempo. Alguns motoristas chegam a ficar parados durante vários dias. A ordem de serviço para asfaltar o trecho foi assinada, mas as obras só devem começar depois do período de chuvas. O Ministério da Agricultura proibiu o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa em 6 estados e no Distrito Federal, conforme a portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Além do Distrito Federal, compõe o Grupo Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados pertencentes ao Bloco 4 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. A ação faz parte do projeto de tornar todo o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Ao todo, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do Brasil. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, se reuniu para debater uma proposta de sistema de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos do Brasil. A gente vai falar mais disso agora, por isso a gente está recebendo aqui o Francisco Olavo Pugliese de Castro. Francisco é presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA. Francisco, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar conosco aqui no Jornal Terra Viva. Mas qual o objetivo dessa proposta? O que muda, o que avança, hein, Francisco? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É importante dizer antes, Márcio, que essa é uma demanda do mercado externo, é uma demanda da nossa atividade como um todo. Não é a CNA que quer impor uma rastreabilidade individual. Isso foi conversado dentro do Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura foi enfático. Olha, precisa chegar num termo essa rastreabilidade individual, porque senão nós vamos ter que impor isto ao produtor rural, à cadeia como um todo. E antes que chegue nessa hora, a CNA buscou o entendimento, buscou fazer um ano de reuniões com a nossa classe, com a nossa classe pecuária, né? E chegar num termo e dizer, olha, o pecuarista, que é o principal ator da rastreabilidade, ele concorda desde que seja feita deste determinado modo, que nós vamos discutir para frente, Márcio. Eu acho que dessa forma é o que a gente buscou, a opinião do pecuarista, que é o principal ator, para ele não ficar de fora da construção de um futuro da rastreabilidade. Bem, Francisco, e como é que é hoje e como é que vai ser? Olha, hoje a gente tem os protocolos privados, né? Que era o Sisbov, agora tem protocolos privados, que a CNA também está envolvida, mas que essa nova proposta de rastreabilidade não tem nada a ver com esse protocolo privado, que cada país tem o seu. A gente acredita que no futuro, a hora que tiver levado a termo isso, esses protocolos privados não acabarão, eles continuarão, porque cada país tem a sua característica. O que nós estamos propondo nesse momento é identificar o animal desde a origem, desde o nascimento, que é o que o MAPA pediu para nós fazermos, para dar a nossa opinião, e nós vamos fazer uma proposta baseada na visão do produtor. Então, uma coisa que está sendo feita hoje, no futuro, ela vai ser agregada com a rastreabilidade individual, que vai dar a possibilidade de saber a origem daquele boi, desde o nascimento. E no que essa proposta, Francisco, ajuda a melhorar o gerenciamento e o controle genético do animal? Olha, num primeiro momento, essa proposta vem para a nossa mesa porque é uma demanda do mercado e o mercado quer saber a origem, porque não basta mais as nossas garantias sanitárias que o Brasil tem e com muito louvor. Agora as pessoas querem saber a parte socioambiental, as pessoas que eu digo, os países que importam a nossa carne, mesmo o consumidor de um modo geral. Mas, de toda forma, quando implantada, a identificação individual ela vai ajudar muito no manejo e no controle dos custos, dos gastos e também na lucratividade do produtor rural. Eu acredito que, por uma exigência mercadológica,
no futuro breve, a gente vai ter uma facilidade ou um esclarecimento ao produtor que, quando ele tiver o rebanho dele na mão, igual ele vai ter, ele vai entender que isso vai ser muito mais benéfico a ele do que somente a parte mercadológica. E eu gostaria de dizer também, Márcio, que é importante o produtor visualizar um ganho nisso. A gente entende que a indústria frigorífica e todo o mercado vai ganhar com isso e o produtor precisa ganhar. Se o produtor não visualizar e se ele não tiver um ganho, ele vai ficar refratário a implantar isso. Então, a gente tem que descobrir, ou nós temos que mostrar ao produtor, nós como representante do produtor, que ele ganhará. E o mercado tem que entender isso também. E quando entra em vigor essas novas normas? Nós chegamos num termo depois de um ano conversando com a classe, com todas as entidades, federações, as principais associações, as entidades envolvidas no agronegócio pecuário, né, que representam a pecuária no Brasil inteiro. Nós chegamos num termo, uma minuta de uma proposta com a visão do produtor rural, com a visão do pecuarista, dizendo, olha, se tem que implantar mesmo, deve ser desta forma, e nós vamos apresentar isso na Câmara Setorial da Carne agora no mês de abril, né? Então, o mês de abril, a gente deve levar essa proposta para a Câmara Setorial da Carne e ela vai começar a ser discutida lá dentro, aí sim, com toda a cadeia, supermercado, frigorífico, a indústria do couro, etc. e tal. Francisco Olavo Pugliese de Castro é presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA. Francisco, para encerrar, quem quer mais informações, site da CNA, é isso? Perfeitamente. O site da CNA sempre atualizado. Por enquanto, esse assunto ainda ele não tá vigente no site porque ele ainda está em construção, mas assim que sair qualquer novidade, certamente vai estar lá no site para poder esclarecer aos produtores e a todos que quiserem. Sempre muito bom ter a palavra da CNA conosco aqui. Um abraço, Francisco. Boa noite. Conte com a gente. Boa noite. Valeu. A seguir, balança comercial registra superávit de quase 11 bilhões de dólares em março. E vamos mostrar também que começa a funcionar o primeiro pedágio totalmente eletrônico do Brasil. Você vai entender depois do intervalo. Até já. A OPEP+ anunciou que vai cortar a produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia. O corte na produção vai começar em maio, mas o anúncio já foi responsável pela alta na cotação dos barris nesta segunda-feira, que registraram um crescimento de mais de 6%. A decisão foi tomada pelas nações integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e anunciada pelo ministro de Energia da Arábia Saudita. O porta-voz do governo saudita afirmou que é uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo. O anúncio foi uma surpresa para os analistas e os cortes na produção podem afetar o preço dos combustíveis no Brasil. Na edição desta segunda-feira, o Boletim Focus traz uma revisão que aponta uma alta na inflação de 2023. Depois de 2 semanas com previsões de redução do IPCA de 2023, desta vez os economistas consultados pelo Banco Central revisaram para cima a inflação deste ano, que pode chegar a 5,96%. Como nas semanas anteriores, a projeção da taxa Selic foi mantida em 12,75% ao ano, assim como a previsão para o PIB do Brasil, que segue em 0,9%. Eu gosto de lembrar sempre que o Boletim Focus é uma projeção, é uma análise dos economistas ouvidos pelo Banco Central. A balança comercial registrou superávit de quase 11 bilhões de dólares em março. As informações foram divulgadas nesta segunda pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. O resultado de março foi o melhor obtido em todos os meses desde o início da série histórica da balança comercial em 1989. O superávit comercial atingiu 10,956 bilhões de dólares. No período, o Brasil alcançou com exportações 33 bilhões de dólares e 22,1 bilhões em exportações. Os embarques cresceram 7,5% na média diária de março, ante o mesmo período de 2022, com a agropecuária tendo alta de 6,3%.
Eu quero saber mais desses números aí agora no Agritendências com o Silmar César Miller. É você que vai contar para a gente então, né, Silmar, se os produtos do agronegócio saíram bem nessas exportações aí, quais foram os destaques? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do Terra Viva. Olha, os produtos do agro tiveram uma contribuição decisiva para esse comportamento muito bom, muito positivo das exportações e principalmente do saldo da balança, que foi recorde para o mês de março. Um recorde na série histórica, que é a primeira vez que acontece um saldo dessa proporção de quase 11 bilhões de dólares. Destaques aqui do agronegócio, exportações no mês de arroz, produtos não tem uma participação muito grande na balança, mas está crescendo bastante, está tendo uma contribuição cada vez mais expressiva. Milho também, soja também, um crescimento de quase 9%, tudo em termos de dólares aqui, né? Soja que começou o ano com atraso nas exportações, deu uma embalada agora no mês de março, crescimento muito expressivo, foram 13,3 milhões de toneladas embarcadas, um crescimento tanto em volume quanto também em receita por melhora do preço médio. Outro destaque, exportações de frango, açúcar também, com um crescimento bastante expressivo, e o farelo de soja foi outro produto que contribuiu bastante para esse comportamento. E no acumulado aqui, o agronegócio atingiu 17 bilhões de dólares de faturamento, com um crescimento de 2,4% no acumulado, ou seja, do primeiro trimestre inteiro, de janeiro a março. Destaques praticamente para os mesmos produtos, além de celulose, que também contribuiu bastante para esse comportamento. 3 destaques aqui que eu chamaria a atenção nesse comportamento. Um é da soja, que eu já citei, comportamento de crescimento, e agora sim dá uma embalada a partir do mês de março, porque depois daquele atraso inicial, por conta de excesso de chuvas, que atrasou a colheita, consequentemente atrasou os embarques de soja, tudo agora rema a favor, tanto em termos de volumes quanto em termos de preço. Então, isso deve contribuir para um deslanche agora também nos próximos meses, a partir desse mês de abril. Então, foi um grande destaque positivo no mês de março, um deles foi a soja. O outro que eu chamaria a atenção foi carne suína. O setor começou muito bem o ano, já é o terceiro mês consecutivo de alta, tanto em volume quanto em preço médio nas exportações brasileiras, e isso deve dar um alento novo aqui para o nosso criador de suínos, que vinha amargando perdas na sua rentabilidade durante todo o ano passado. Então, o ano começou bem, a gente espera que continue assim, para melhorar a renda do criador de suínos aí do sul do país. Então, exportações de carne suína com um novo crescimento agora no mês de março. E o destaque negativo, infelizmente, foi para a carne bovina, ou seja, a bola cantada já era esperado, por conta daquela questão da vaca louca lá do Pará, que paralisou as exportações brasileiras um mês inteiro. Então, o mês de março se limitou ao embarque daquilo que já estava negociado anteriormente, foram 124 mil toneladas embarcadas, e uma queda de quase 30% em relação ao mesmo mês de março do ano passado. E na receita, pior ainda, porque os preços também caíram, uma queda de quase 43% na receita das exportações brasileiras de carne bovina. A partir de abril, agora, a gente espera que isso seja normalizado com a retomada dos embarques em maior volume e preços também, possivelmente, um pouco melhores do que a gente viu no mês de março. Isso aí é um número muito alto, né? Quase um terço, né, Silmar? Muito alto mesmo. Bom, e os mercados começaram como a semana? Olha, uma surpresa aqui que pegou todo mundo aqui de chapéu na mão aqui, foi um salto nos preços do petróleo. O petróleo abriu a semana aqui com alta de 6,2%, ninguém esperava isso. O petróleo fechando a quase $85 o barril, depois de ficar bastante tempo abaixo dos 80. É uma surpresa decorrente aqui de uma decisão dos países da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, no domingo, ou seja, ontem, anunciando um corte na produção a partir do mês que vem, da ordem de 1.150.000 litros, barris de petróleo, melhor dizendo, mensalmente, a partir já do mês que vem. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém se contava com esse tipo de atitude dos países da OPEP, mas a Rússia também que acompanhou essa decisão. E isso, claro, já provocou de cara já um aumento, desde o início do dia de hoje, um aumento forte nos preços do petróleo no mercado internacional. 6,2% não é pouca coisa, e a tendência, segundo muitos analistas, é fechar o ano com o preço do petróleo batendo aí perto dos $95 o barril, possivelmente chegando novamente a $100 o barril no ano que vem,
coisa que ninguém esperava que acontecesse nesse momento. E, portanto, foi uma surpresa total e acabou contaminando outros mercados também, inclusive os mercados agrícolas. Café, por exemplo, subiu hoje, não era esperado esse aumento, 3,4%. Pegou uma carona no preço do petróleo, como normalmente acontece. Açúcar também subiu 0,7%. Na Bolsa de Chicago, soja também pegou carona nessa alta do petróleo, subiu 1,3%. Trigo também, 0,3% de alta. Milho foi outro que subiu também, 0,2%. Na contramão, só o algodão aqui caiu, tinha subido bastante semana passada, mais de 8%. Hoje teve um dia do vendedor, preço caindo em 0,5%. E o boi gordo do mercado futuro da B3 voltou a cair hoje, queda de 0,3%. Portanto, esse é o destaque importante do dia, foi essa alta do petróleo, que certamente vai afetar aqui a inflação, inclusive aqui no Brasil. Foi uma surpresa total. O próprio governo dos Estados Unidos protestou contra esse aumento, que não era esperado, tanto isso abala também a inflação em outros países, não só aqui no Brasil, também na Europa, nos Estados Unidos, porque tem impacto em outros setores da economia. Para finalizar, março, o dólar fechou praticamente estável hoje, a R$ 5,07, e o mercado de ações caiu 0,4% aqui na nossa Bolsa B3. Muito bem, Silmar César Miller, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Começou a funcionar o primeiro pedágio totalmente eletrônico no Brasil. Ele detecta a placa e o tipo de veículo por câmeras e sensores, sem necessidade de parar ou reduzir a velocidade. O novo sistema da CCR está instalado em 3 pontos da Rio Santos: Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Quem tem serviço de pagamento automático recebe a cobrança na fatura. Quem não tem, precisa pagar em até 15 dias nos canais da concessionária na internet. Senão, recebe uma multa de R$ 195 e perde 5 pontos na carteira. A Tecnoshow Comigo em Rio Verde, Goiás, terminou na última sexta-feira com faturamento recorde. Esta empresa levou para a Tecnoshow Comigo uma máquina que mistura a ração de animais. O movimento mostrou que o mercado está reaquecendo. A gente vem de meses bastante calmos em demanda, todo mundo sabe disso, está percebendo, mas a gente está sentindo o mercado reaquecer e essa Tecnoshow com certeza vai fechar como uma grande feira para a gente. O supervisor de vendas de uma empresa de troncos estava satisfeito. Na opinião dele, a feira funciona como um termômetro para o ano. A feira, principalmente a Tecnoshow, é uma feira bem avaliada, é uma feira bem buscada pelos pecuaristas. Você não tem uma absoluta certeza do que vai acontecer, porém você já consegue medir praticamente uns 70% de como que vai ser o mercado durante o ano. Além de máquinas, equipamentos, centros de pesquisa e empresas de insumos, a Tecnoshow Comigo reuniu mais de 1.000 animais. Animais de corte, animais de leite, ovinos, equinos, né? Mas principalmente falando em relação ao gado de corte, o gado de leite, são animais geneticamente superiores. Animais que têm a capacidade de impregnar, né, ou de passar para os descendentes maior capacidade no ganho de peso, conversão alimentar, né, melhorando o desenvolvimento e com isso reduzindo o custo de produção. Tem pessoas que ele vem para comprar um trator e passa aqui, vê o gado e está precisando do boi e compra o boi também, né? Então, se você não mostra, não faz a sua propaganda, às vezes você não é visto. Então, precisa de estar mostrando. A Tecnoshow Comigo 2023 fechou com um recorde de faturamento. O volume de negócios chegou a 11 bilhões e 100 milhões de reais, quase 5% a mais do que no ano passado. Em 5 dias passaram por aqui 138 mil visitantes. O impacto da Tecnoshow ele acontece em toda a sociedade rioverdense. E esse impacto no comércio local, na rede de comércio e serviços, foi apurado na ordem de 92 milhões de reais. Então é um impacto extremamente positivo, aguardado, e esperamos já a Tecnoshow 2024. Nossos produtores rurais fizeram uma presença maciça aqui, tanto nas palestras como também em negócios. Nossa preocupação nessa feira era realmente devido ao momento econômico que nós estamos atravessando no Brasil inteiro. Isso traz uma preocupação muito grande, preços decrescentes das commodities de uma maneira geral,
um conjunto de fatores contribuiu para que realmente a feira fosse um pouco melhor do que o ano passado em negócios. Houve muitas vendas de negócios à vista em todos os setores e também alguns setores, alguns financiamentos que foram propostos. A tendência dos bancos é de aprovar a maioria desses créditos. Bom, na quarta e quinta eu estive na Tecnoshow, fiquei extremamente encantado com o trabalho realizado lá pela cooperativa Comigo e vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu nunca vi uma feira agropecuária com tamanho, organização e limpeza. Parecia que eu estava num recinto fechado com gente limpando a todo momento. Parabéns à organização, muito bom. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também que churrascarias brasileiras estão fazendo sucesso, sabe aonde? Na China! Isso mesmo! A gente conta esse sabor maravilhoso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O BNDES aprovou o financiamento de 907 milhões de reais para 4 parques eólicos no Nordeste. Os recursos devem ser destinados para o Rio Grande do Norte. Os financiamentos equivalem a quase 70% dos investimentos previstos nos projetos, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a maior parte vai para aerogeradores, obras civis e sistema de transmissão com o início das operações previsto para agosto de 2024. Segundo a projeção do governo, a geração de energia resultante poderá atender cerca de 500 mil domicílios. Vamos para a previsão do tempo, saber como é que fica nesta terça-feira com a Luísa Cardoso. Esta terça-feira, a condição é para tempo chuvoso e alerta para temporais, principalmente entre o noroeste de Mato Grosso, Tocantins e áreas do Maranhão, Piauí e Ceará. Isso por conta da presença de um cavado meteorológico sobre o centro-oeste e também a presença da zona de convergência intertropical que continua atuando sobre o nordeste e norte do país. Além disso, as pancadas de chuva vão ser persistentes entre o litoral norte da Bahia, Sergipe e Alagoas. Rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora podem acompanhar essas pancadas de chuva, assim como as descargas elétricas. Numa faixa que vai desde o Espírito Santo, passando pela Zona da Mata e o norte do Rio de Janeiro, o tempo vai ficar firme e não chove em nenhum momento. Mesma condição para o norte da Bahia, interior do Piauí e interior de Pernambuco. E também entre o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, a condição também vai ser a mesma. O sol brilha no céu entre poucas nuvens. Inclusive no sul do país, principalmente entre Santa Catarina e o estado gaúcho, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nesta terça-feira. Em áreas do norte do país, a chuva intercala com momentos de sol. Falando nas temperaturas, a máxima atinge 29 graus em Salvador, assim como na capital paulista, e 31 em Palmas. Os maiores volumes acumulados nos próximos dias permanecem no norte do país, passando dos 100 milímetros, principalmente entre o Piauí e Ceará. Essa umidade é muito bem-vinda para o milho primeira safra e também para a soja, mas em relação ao avanço no cultivo da soja, pode interromper no leste do Pará e também no sul do Maranhão. Já boa parte do centro-sul, a condição é de tempo firme pela manhã e a chuva acontece de maneira mais pontual entre a tarde e a noite. Os acumulados são inferiores, entre 20 e 40 milímetros. E essa condição de tempo firme favorece o avanço na colheita dos grãos e no plantio do milho segunda safra. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo Brasil, atingindo inclusive a metade norte de Minas Gerais e boa parte da Bahia, que está com restrição hídrica para o milho segunda safra. Então, essa umidade é muito bem-vinda, principalmente para o norte de Minas Gerais. E na metade sul do país, o tempo permanece firme e essa condição no avanço da colheita do arroz no Rio Grande do Sul é favorável e também agora para o avanço na colheita do pinhão em Santa Catarina. Os maiores volumes de chuva vão permanecer no norte do país, passando dos 60 milímetros acumulados. Obrigado, Luísa. Gente, picanha no lugar de yakisoba.
Os enviados especiais Douglas Santucci e Fernando Dornelles conferiram o sucesso das churrascarias brasileiras na China. Quem disse que na China não tem churrasco? Tem churrasco sim, e é brasileiro. É uma rede de churrascarias brasileira que tem por aqui. Quantas unidades já, João? São 9 unidades, divididos em Pequim, Shenzhen e Xangai. Xangai a maioria, são 6, em Pequim 2 e Shenzhen 1. E além das outras franquias que a gente também já tem. Como que você mantém aí a brasilidade? Tem cozinheiro brasileiro, os chineses se adaptaram, aprenderam a receita? Aqui no momento tem o Dino, que é o nosso chefe de churrasco, né? E ele sempre verifica e checa a qualidade mais autêntica possível do Brasil, né? Porque a nossa ideia é vender que é um restaurante brasileiro, churrascaria brasileira, com feijão, com tudo que tem direito, né? Pão de queijo, polenta, banana frita, tudo a gente está introduzindo ao chinês para saber um pouco mais da cultura brasileira. Dino Gaúcho preparando, que corte que é esse, Dino? Essa parte é a costelinha, a costela brasileira. Esses são então os 5 princípios aqui do churrasco: variedade, qualidade, velocidade, temperatura e quantidade. Segredo? O segredo é só ter um churrasqueiro gaúcho que o segredo já está feito. Bora jantar, né? Obrigado por estarmos juntos, bom descanso, bom trabalho para quem segue no período noturno e fica com a gente.